Muito que bem, quarta rodada, aí já toda resolvida, faltando apenas o jogo do Leão. É meio estranho, né? Fortaleza tem jogado aí cedo, né, nas rodadas, e agora é o último time a fechar nesse jogo ainda esquisito. É legal, enquanto telespectador, ter mais um dia com futebol de Série A, mas eu confesso que ainda não me acostumei muito, principalmente quando é o Fortaleza, tá? Então, segunda-feira à noite é hoje, às 20 horas. Fortaleza vai até São Paulo, já foi, né? Já está em São Paulo, para enfrentar o Corinthians, tá? Nesse vídeo aqui você vai saber todos os detalhes sobre esse jogo, que tem aí o factual, né, do dia 8 de maio de 2023, Corinthians e Fortaleza e tarará, mas eu vou trazer também um pouco do histórico dessa partida para vocês entenderem que tem tabu no meio, certo? E se tem tabu, tem possibilidade de quebrarmos os tabus, ok? Logo após a vinheta, eu vou falar tudo sobre Corinthians e Fortaleza. Muito bem. Primeira coisa que é registrar, o histórico, né? O histórico de confrontos entre as duas equipes. Deixa eu colocar aqui na tela o gol, né? O raio-x que o gol faz das duas equipes, assim vocês conseguem visualizar melhor o que eu vou falar, tá? Bom, 28 partidas foram realizadas na história entre Fortaleza e Corinthians. E a vantagem do Corinthians é brutal, tá? Eles têm 64% de vitórias contra a gente, ou seja, eles ganharam 18, 6 vezes foram empates e apenas 2 vitórias do Fortaleza, tá? Essas 2 vitórias do Fortaleza já foram nessa nova geração aí de Série A, tá? A gente ganhou uma em 2021, né? E outra também. É isso? Não, um em 2021 e um em 2022. As duas partidas em casa, tá? No Castelão. Se você coloca o retrospecto fora de casa, Fortaleza nunca venceu. Foram 11 vitórias do Corinthians e 3 empates. E em casa, o Corinthians também tem a maioria. Ganhou 7, empatou 3 e o Fortaleza ganhou apenas 4 partidas. Então, é um baita tabu, tá? O Fortaleza nunca venceu o Corinthians em São Paulo. Nunca, nunca venceu. E aí tem até esse jogo aqui de 2021, 2022, né, melhor dizendo, esse 1-0 para o Corinthians aqui, dia 1º de maio. Esse jogo é muito icônico, né? Que é aquela partida incrível em que o Fortaleza teve o total domínio do jogo o primeiro tempo inteiro. Até eu me lembro que quem estava comentando o jogo na Globo na época era o Walter Casagrande Júnior. E ele disse que nunca tinha visto a Fiel tão calada, porque o Fortaleza amassou o Corinthians naquele jogo no primeiro tempo. O Cássio foi disparadamente o melhor jogador daquele confronto. E aí, no segundo tempo, na volta do intervalo, o volante do Fortaleza, Matheus Jussa, faz um gol contra que muda, né? Muda em definitiva a história da partida. O jogo termina, inclusive, 0-0. Tá? Então, é uma lembrança bem amarga para a torcida do Fortaleza. No jogo de volta, a gente venceu a partida por 1-0 com o gol do Moisés, né? Aquele gol que ele comemorou simulando o VAR, né? Com a mãozinha na orelha. Então aí tem um tabu a ser quebrado, né? Tabu à vista. Tomara que o Fortaleza consiga concretizar isso. E para isso vai ter praticamente força máxima, tá? Apenas 3 desfalques por lesão, né?
você tem o João Ricardo, você tem o Marcelo Benevenuto, que não viajou, tá? E o Lucero. O Lucero também não foi para São Paulo. 4, né? Se você juntar com o Pedro Rocha, mas o Pedro Rocha já é mais ou menos carta fora do baralho para essa temporada. Então, assim, Benevenuto era reserva, João Ricardo era reserva, pode-se dizer assim, e o Lucero, de fato, é o principal desfalque do Fortaleza. Agora, ponto positivo, tá? Galhardo liberado para o jogo, certo? Na sexta-feira, o STJD havia julgado o Galhardo por conta da expulsão que ele sofreu, né? Expulsão que ele levou por 2 amarelos na semifinal da Copa do Nordeste contra o Ceará, aquele jogo em que ele foi expulso. E o STJD havia o condenado por uma partida que seria essa partida contra o Corinthians. Fortaleza pediu recurso, né? Recursou ao STJD e nesse recurso solicitou o efeito suspensivo dessa punição que foi concedido, tá? O Galhardo não foi absolvido, mas o efeito da punição contra ele foi suspenso. Então o Galhardo está liberado e vai jogar contra o Corinthians certamente nessa segunda-feira, tá? Então é uma ótima notícia aí para a torcida do Fortaleza. Jogo importante, né, que antecede uma maratona pesada, tá? Fortaleza vai pegar o Corinthians agora, hoje, tá? Depois ele volta para casa para enfrentar o São Paulo. Na quinta-feira já agora, tá? Daqui a 3 dias. Depois o Fortaleza tem simplesmente uma sequência de 3 jogos fora de casa. Fortaleza vai pegar o Grêmio no Dia das Mães. No meio de semana, pega o Palmeiras pela Copa do Brasil. Esse jogo ainda sem um detalhamento de data e horário, mas é na semana do dia 17 de maio. E depois pega o América Mineiro lá em Belo Horizonte. Então, jogo de hoje contra o Corinthians, depois contra o São Paulo, em uma sequência de 3 jogos fora. É muito importante ganhar do Corinthians. Meu prezado, jogar lá em São Paulo, onde é que eu vejo? É exclusivo dos canais Premier, tá? Então, para acompanhar Corinthians e Fortaleza, você precisa ser assinante dos canais Premier, ok? Vamos torcer para Fortaleza conseguir quebrar mais um tabu, né? Melhorar esses nossos números contra o Timão e que a gente consiga encostar ali nas cabeças do campeonato, se manter, né, melhor dizendo, nas cabeças do campeonato. Bota aí nos comentários a sua expectativa para esse jogo. Você acha que vai dar leão ou você está com medo? Como é que está a sua reação? E deixa o like caso você tenha gostado desse vídeo. Se não for inscrito no GT ainda, inscreva-se, não custa nada e aperte o sininho para ser notificado sempre que houver novos conteúdos. Um abraço para ti, saudações tricolores.